Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 773. Então aqui, Kardec continua dizendo assim: terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes, né? Estas moléculas de todos esses elementos, os quais o nosso corpo físico é constituído. Moléculas de todos esses elementos. Então, quando o espírito se desprende, né? Ali começa no corpo físico um outro processo de dissiparidade, separação das moléculas, né? Das células, dissiparidade. Procure depois saber o que significa essa dissiparidade para você ver. Essa separação, né? Então tudo é reaproveitado. Nada se perde. Nada se perde. Tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu já ouvi essas historiazinhas. Eu já assisti alguns programas naquelas cidades pequenas, né? Assim, cidade pequena do interior. Geralmente, eu assisti uma vez um coveiro. A cidade era muito pequena, então tinha assim um pedaço no cemitério, assim, porque a cidade era pequena, então o cemitério era muito grande, então sobrava um espaço muito grande. O que esse coveiro fez? Ele plantou milho, abóbora, batata doce, chuchu. Você entendeu? E ele ainda soltava galinha, mas não é essa galinha de Angola, não. Galinha mesmo, né? Essas galinhas caipira. Soltava dentro do cemitério para comer escorpião, essas coisas todas. Mas na época da colheita, ele colhia ali milho, na época da abóbora, mandioca, batata doce, chuchu. Agora eu lhe pergunto, qual o mal nisso? Nenhum, gente. Nenhum. O nosso corpo físico é constituído de aquelas matérias, de todas aquelas, de todos aqueles elementos daqueles legumes, daquela hortaliça, dos milhos, das abóboras. Os nossos corpos são constituídos dos mesmos elementos daquela plantação. Mas tem pessoas, por causa de preconceito, né? Eu não como mesmo. Tá bom, gente, respeita. Mas é tudo ignorância. Se a pessoa estuda, Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Liberta desses preconceitos. Liberta-nos desses dogmas falsos criados pelos homens. Porque não tem problema nenhum. Ah, mas os alimentos não ficam contaminados com a doença que a pessoa morreu? Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Pegue alguns cemitérios que foi sepultado seres da gripe espanhola de 1918. Pegue um túmulo daquele ali, pega uma porção daquela terra e faça uma pesquisa científica para você ver se ali existe ainda aquele micróbio. Entendeu? Aquele vírus, aliás. Não existe, gente. As coisas não é assim. Depois que cessa todas as funções do corpo físico, que o espírito estilinga, como eu costumo dizer aqui. Todos esses vírus, eles entram em decomposição, eles morrem. Eles não são transferidos, eles não passam assim para a abóbora, para o chuchu, não. E eu vi um cemitério, o homem plantou lá um canteiro de alface, de couve, cebolinha, salsa. Mas aquilo ali preparado, um franguinho, hein? É uma maravilha. Eu tô querendo mostrar para você que isso é tão natural. É tão natural que eu me lembro, quando criança, eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, nós ainda morávamos na roça. Na fazenda que nós morávamos, eu me lembro disso. Muitas pessoas que moravam naquelas colônias, né, daquelas fazendas, eu me lembro de um dia, eu tinha 6 anos, mas parecia que eu entendia do assunto, porque eu presenciei assim, que hoje eu entendo como velório, eu presenciei um velório dentro de uma casa, de verdade, não é espírito não. E depois eu vi o pessoal furando lá no fundo da horta um buraco. E depois eles colocaram lá a urna do defunto e tamparam com terra. Olha só, enterraram o corpo no fundo da horta de casa. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Então, esse negócio de um local apropriado, assim, cemitério, murado, isso aí chama-se organização. Isso é necessário, essa organização. Isso aí chama-se higiene, organização. Mas, e aqueles países, principalmente na Índia, quando eles fazem aquelas fogueiras imensas e colocam o corpo lá em cima e para incinerá-lo. E depois eles pegam aquela cinza e jogam todas no rio, acho que é no rio Ganges, né? Ganges, acho que é no rio Ganges. Joga tudo dentro do rio. Aquela cinza daquelas madeiras, daquele morto e tudo. Então você entendeu, né? Milhões de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Então, gente, o que nós entendemos com Kardec, e é verdade, pode existir no nosso organismo físico bilhões de moléculas de um cavalo, de uma vaca, de um rinoceronte, de um suíno, né? Eu fico até em dúvida com outros animais,
entendeu? No nosso corpo. Como existe milhões de moléculas do nosso corpo físico no corpo deles. Tudo possui a mesma constituição. Os componentes são os mesmos aqui na Terra. Ou você acha que os seres humanos, a composição dos seres humanos veio de Marte? Não. A espiritualidade usa e utiliza as composições que existem naquele planeta para que o corpo físico daquele indivíduo que lá vai reencarnar seja constituído. Olha só para você ver o trabalho que dá para a espiritualidade maior. Muitos têm esse conhecimento, mas muitos não têm. Mas você imaginaria que o nosso corpo é constituído de todos esses componentes? Ah, mas não vou repetir mais esse nome, não. Você já anotou aí, pelo amor de Deus. Não me tortura, não. Né? Ó, sem ter em conta o dos animais. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Gente, olha o que Kardec está dizendo aqui. Que podemos ter no nosso corpo moléculas dos homens primitivos do princípio aqui, lá dos hominídeos, os Neandertal, o Homo erectus, né? E por que não dos animais, dos vegetais? Porque chega um certo período que transforma-se tudo em matéria orgânica. Nós podemos ter moléculas de baleia, de tubarão. Eu acho que por isso que muitas pessoas... Não vou dizer isso não. Isso é falta de respeito. Nós podemos ter no nosso organismo moléculas de tubarão, de baleia, de rinoceronte. Ué, gente, se tudo aqui na Terra é constituído de toda a propriedade que existe aqui na Terra, de todos os elementos que existem na Terra, corpus físico na Terra, não importa ele que seja, é constituído de elementos que existem aqui na Terra. Por isso que não existe a morte física. Por isso que não existe a morte física, gente. E as crenças religiosas, as doutrinas religiosas existentes na atualidade no ano 2021 e que são primitivas também doutrinas, eles sempre acreditaram na ressurreição da carne, enquanto a doutrina dos espíritos trata da ressurreição do espírito. Então, existe a ressurreição do espírito na carne e não a ressurreição da carne na carne. Olha só para você ver que emaranhado. Não existe a ressurreição da carne na carne, e sim a ressurreição do espírito na carne.
Então não é a carne que passa por esse processo, é o espírito. Agora, nós sabemos que muitas doutrinas religiosas ensina aos teus adeptos de que eles permanecerão em determinado local, dormindo, local esse preparado por Deus, até o momento da ressurreição da carne, onde Deus virá à terra e vai ressuscitar os mortos. Vai ressuscitar os mortos. Tutancâmon, por exemplo, né? Todos os faraó que existiu, quais 30 dinastias de faraó antes do Cristo, vai ressuscitar do Cristo até a hora que esse Deus aparecer, vai ressuscitar todos, os bons e os maus. Só que vai haver uma seleção. Ó, começou aí agora. Deus vai separar as ovelhas dos bodes. O que é isso? As ovelhas são as almas boas, as puras, as perfeitas. Essas vão para o lado direito do Pai. Ai, meu Deus do céu. Dá-me paciência. As almas ruins, elas vão ocupar aqueles corpos que foram ressuscitados e vão ser jogados no fogo do inferno eterno, sem direito à remissão. Pai, perdoe-me. Não, vai para o inferno. Mas pai, filho, já disse, vai para o meio dos infernos. Aí se for eu numa hora dessa, que eu falo assim, pai, para o meio eu não vou não. Por quê, filho? Porque no meio já tem muita gente. Eu quero ir para as beiradas do inferno. Porque você já viu as pessoas dizer assim, vai para o meio dos infernos. Então tem muita gente lá, gente e outra. Eu que tenho claustrofobia, né? Eu vou ficar lá naquele lugar abafado? Não, eu quero ficar nas beiradas do inferno. Quem sabe às vezes eu consigo escapulir, eu monto uma corda lá, uma coisa assim, consigo sair do caldeirão lá que queima o bicho para sempre lá. Mas é aquilo que eu já disse algumas vezes. Se Deus vier realmente à Terra, isso é mitologia. Isso é historinha para encher bolinha de gude. Se Deus realmente vier à Terra, ele vai vir com a finalidade exclusiva de aumentar o inferno, para colocar todos lá dentro, porque ele não vai encontrar nenhum puro e nenhum santo. Uma que santo não existe, que é mitologia. E puro também não. Vai encontrar aqueles mais ou menos redimidos. Mas mais ou menos Deus não quer. Deus quer puro para que permaneça no paraíso eterno, na ociosidade, sem necessidade de trabalhar por toda a eternidade. Olha que vagabundagem. Olha só, Deus contra o trabalho, que faz parte de suas leis de evolução. O trabalho faz parte da lei da evolução. Aí Deus vem proibir o ser que trabalhe, que cresça, que evolua. Que Deus é esse? Agora, o que muitos não sabem é que Deus, Jesus,
já retornou à Terra e muitas pessoas não sabem. Só os espíritas verdadeiramente espírita que sabe que Deus já retornou à Terra. A 18 de abril de 1857, quando Kardec trouxe, trouxe ao conhecimento da humanidade a obra básica da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, significando o cristianismo redivivo. Por que cristianismo redivivo? Porque todas as doutrinas aqui na Terra baniram Deus e baniram o Cristo de seu seio. E no seio do cristianismo permaneceu por todo e sempre, durante quase 2000 anos, esse Deus monstro que mata, massacra, que pune, que não dá oportunidade de redimissão, de que o ser se redima, né? Da remissão, aliás. Então, isso é Deus, gente? Agora, qual a finalidade? A ressurreição da carne. A ressurreição do espírito através da carne é uma coisa. Mas a ressurreição da carne, para que o espírito volte a habitar aquela carne, isso é inexistente. A doutrina dos espíritos nos ensina que existe sim a ressurreição da carne, que se chama-se reencarnação. Quando aquele espírito que muito denegriu as leis divinas, ele recebe a oportunidade de se redimir e retorna ao corpo físico, onde ele encontra todos esses componentes, o que a ciência já conseguiu provar, que o corpo físico ele é composto praticamente de 75%, se não me falha a memória. A ciência já conseguiu comprovar aqui na Terra que o corpo físico é composto de 75% de água e 75% de outras propriedades. Então, o mesmo que a Terra. A Terra é composta de 75% de água e 25% de terra. O corpo, 75% de água e 25% de outras propriedades, né? De outras matérias condensadas, mas que não deixa de ser matéria. Então, como se diz, eu esqueci esse ditado, não é um ditado não, tem uma passagem que é preciso que... Não, eu vou deixar porque de fato eu esqueci mesmo, porque é muitas informações, né? Então nós vamos para o próximo vídeo para darmos sequência no esclarecimento de Kardec, quando nós estamos esmiuçando o esclarecimento de Kardec. Olha só pra você que coisa. Nós também somos encapetados, hein?